Bom dia, irmãos e irmãs. Fazemos mais uma reflexão, preparando a liturgia do domingo de amanhã, com um comentário, leitura do texto, sempre da primeira leitura do Evangelho, e um pequeno comentário também. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, é do livro do Êxodo, capítulo 20, 1 a 17. Talvez muitas pessoas já sabem, conhecem bem esse, porque fala dos mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, uma semana depois, ou semanas depois que saíram do Egito. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus e embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará seu castigo, nem não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia, que é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que ele contém. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, nem cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra da salvação. O responsório, o salmo: Senhor, tens palavras de vida eterna. Quer dizer, estas palavras, como veremos, são de vida eterna. Agora, a leitura do Evangelho do dia de hoje, que é do Evangelho de João, capítulo 2. O tema é: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo.
junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se que mais tarde que Jesus e a Escritura diziam: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. E tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desculpem aí, o pigarro é da idade e do clima que está mudando. Então, a primeira leitura, a gente pode dizer que lembra a salvação. Em primeiro lugar, se diz que depois da passagem do Mar Vermelho, então os hebreus, guiados por Moisés, eles enfrentam vários perigos. Isso antes desta cena dos 10 mandamentos. E eles estão tentados a voltar para o Egito, onde eles tinham água, tinham comida, tinham muitas ervas que comiam, né? Também aquelas amargas do dia da Páscoa, da saída do Egito. E aí, então, antes desses mandamentos, né, o texto nos diz: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. É mais ou menos um texto assim, mas não é realmente o texto que marca quem dá os mandamentos e o que ele fez antes disso. O que eram os judeus antes disso? Os hebreus, melhor dizendo. Eles eram escravos do faraó. E Moisés, escolhido por Deus, tentou primeiro convencer o povo, os chefes do povo, que Deus queria tirá-los de lá e levá-los à terra prometida, prometida aos antepassados. E, de fato, com a liderança de Moisés, Deus tirou o povo do Egito. E agora, depois de alguns tempos, eles estão aos pés do Monte Sinai. Há uma preparação no capítulo 19. E no capítulo 20 ele se apresenta assim. Talvez o que podemos estranhar, nós, né, que estamos acostumados aos 10 mandamentos da Bíblia, que aqui nós temos mandamentos um pouco diferentes, aparentemente, mas não é isso que acontece, né? Então, o primeiro mandamento, ele se restringe ao versículo 3. Por quê? Que é a afirmação do monoteísmo. Deus é um único Deus. Deus não é de gente escrava. Deus é libertador. Ele quer a liberdade. Então, estes mandamentos Deus dá para que a liberdade num povo
que vai passar 40 anos no deserto e depois vai viver na terra de Canaã, terra prometida, para que ele seja um povo, o que ele deve observar? A sua liberdade conquistada por Deus e respeitar a liberdade e a dignidade das outras pessoas. Então os mandamentos se dividem, os 3 primeiros, se dividem voltados para Deus. É claro que tem vários versículos que falam de não fazer imagem, mas já vou explicar um pouco mais à frente, né? Então há uma evolução da maneira de falar dos mandamentos também na Bíblia. Então esses 3 primeiros mandamentos, Jesus vai reduzir a um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso é reservado nos 3 primeiros mandamentos. A partir do nosso 4º mandamento, honrar pai e mãe, e os que seguem esses mandamentos, eles se dirigem à nossa relação. Não adianta dizer eu vou bem com Deus, eu adoro a Deus, eu amo. Ele quer que nós adoremos e amemos exatamente nos nossos irmãos e irmãs, na convivência. Então, esses mandamentos se reduzem ao 2º grande mandamento da lei, que Moisés resume, Moisés apresenta com mais 7 mandamentos, e Jesus resume num 2º mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez uma coisa mais interessante ou mais importante é que, se vocês olharem aqui, não tem um mandamento não pecar contra a castidade. Por que acontece isso? Porque nesse texto, que nós estamos num tempo bem primitivo, no início da formação do povo, e também da lei de Moisés, então, por exemplo, a mulher não cobiçará a casa do próximo. A casa significa não só o prédio, ou a tenda, não é? Mas significa tudo o que o cidadão, a quem se dirige esta mensagem, ele tem a sua esposa. Isso é como propriedade. E tem os seus servos, seus escravos, é propriedade. Além das coisas que ele tem, rebanhos e tudo. Então a mulher aqui é elencada entre as coisas, né, que Deus, ou melhor, o cidadão hebreu tem. E já no 2º livro, Deuteronômio, a palavra significa uma 2ª vez que é doada a lei. Isso no final da vida de Moisés, logo antes de entrar na terra prometida. Aí já estamos séculos depois que essa lei é colocada para o povo. Assim, historicamente, podemos dizer, quase 700 anos depois. E nesse tempo, então, a questão da mulher, o 10º mandamento, é dividido em 2. Não cobiçarás a casa do teu próximo, que são os animais, os escravos e etc., e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Com isto, esse mandamento, ele é transformado no Catecismo da Igreja Católica: não cometerás adultério, não adulterás. E então, onde estava esse mandamento, está lá: não pecarás contra a castidade. O que importa aqui, nesta evolução, e muito mais no Novo Testamento, é exatamente o respeito pela mulher. A mulher não é uma coisa, não é algo que está à disposição do patrão, do marido, como se fosse uma coisa a explorar e a produzir filhos. Ela é a sua companheira.
companheira, na mesma dignidade, no mesmo pé de estado. Agora, talvez a gente não perceba isso quando a gente fala de respeitar a pessoa, é respeitar o corpo. E aí, Jesus, no Evangelho, ele está numa discussão, porque no Evangelho de João, essa cena da expulsão dos vendilhões do templo está no 2º capítulo do Evangelho. Já estamos lá pelo ano 100, depois de Cristo, do nascimento de Jesus. E é então algo já que é constatado. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. E aí então, o que acontece? São Paulo fala que nós, como comunidade de fé, católicos, cristãos, ou as comunidades de outras igrejas, formam como que um corpo. E além do mais, nós sabemos pela teologia e também pelos evangelhos, e São Paulo, que nós somos um corpo, fazendo um corpo com Jesus Cristo. E ele então faz esse corpo com todos os fiéis. Nas epístolas de Paulo isso é bem explicado. Nós não somos indivíduos diante de Deus. Por isso que nós nos reunimos, agora impedidos, infelizmente, pela pandemia, para celebrar juntos, louvar a Deus juntos, que nós somos uma coisa só com Cristo. E São Paulo ainda nos adverte que nós somos também, como indivíduos, o templo da Santíssima Trindade. Essa é a nossa dignidade cristã, e essa dignidade, ligados a Jesus, que entregou seu corpo, a sua vida, não porque Judas traiu, mas porque ele quis se entregar como alimento. Na cruz, ele se entrega a sua vida para nos salvar do pecado. E esse seu sangue e o seu corpo, na Eucaristia, que logo mais vamos celebrar, são como que simbolizados desta doação de Jesus. E não é só um símbolo voltado para trás, é a presença de Cristo, desse Cristo que nos ama. Ele não quer outra coisa a não ser que nós o amemos. Não pelas palavras, mas pelos nossos gestos, nossa presença. Na hora que a comunidade dos católicos necessita de mim, o meu próximo, que seja católico, qualquer pessoa, necessita de mim, o que eu faço para esta pessoa, protegendo, salvando, cuidando do seu corpo, eu estou fazendo a Jesus. Que assim seja.